Olá, turma! Para nosso estudo de bioquímica, eu vou mandar duas videoaulas para vocês, porque é um conteúdo um pouquinho mais complexo. Vamos lá? Então, bioquímica é o estudo das substâncias e de processos químicos que vão ocorrer em todos os seres vivos. Só relembrando, existem alguns elementos químicos que são comuns a todos os seres vivos, né? O carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Além desses seis elementos químicos, alguns outros se combinam no nosso organismo e formam substâncias que são primordiais para a nossa existência, né? Aparecendo aí na tela em ordem decrescente de proporção no nosso organismo, a gente tem a água formada por hidrogênio, oxigênio, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e carboidratos que são formados por carbono, hidrogênio, oxigênio. Proteína ainda tem um adicional de nitrogênio. Vitaminas usam carbono, hidrogênio, oxigênio também. E os sais minerais que basicamente você encontra eles na família dos metais, na tabela periódica. Além dessas substâncias, a gente tem os processos químicos metabólicos, que eles podem ser de anabolismo, que é quando você tem construção, produção de novas substâncias, e reações de catabolismo, quando você tem a quebra, o desmanche de substâncias, que também é primordial para a nossa existência, tá? As substâncias estudadas podem ser divididas em substâncias inorgânicas ou orgânicas. As substâncias inorgânicas são a água e os sais minerais. Então, são substâncias que não possuem o átomo de carbono. Observação: quando vocês estudarem em química, vocês vão ver que existem substâncias inorgânicas que possuem carbono. Só que essas substâncias não existem nos seres vivos. Aliás, elas são tóxicas para os seres vivos. Então, aqui em biologia, a gente vai considerar que substâncias inorgânicas são aquelas que não têm carbono, ok? E vamos começar pela água. A água, ela é o solvente universal dos seres vivos, tá? Existem outros solventes químicos, mas nos seres vivos, a água é o solvente, ela que vai dissolver boa parte das substâncias estudadas. Tá? Ela tem o controle, ela consegue exercer controle de temperatura corpórea porque ela tem um alto calor específico. Calor específico é a energia necessária para você aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de determinada substância. O calor específico da água é 1. É fácil perceber essa diferença, né? A gente fala, nossa, calor específico 1, né? Ele é altíssimo. É fácil de perceber quando a gente vai na praia. Em pleno meio-dia, a areia tá super quente e a água tá gelada. Isso porque o calor específico da areia é apenas 0,2, enquanto da água é 1. Precisa de muito mais energia para você aquecer a água do que a areia. Mas da mesma forma que vai, esse calor vem, né? Ele se perde facilmente também. Né? Alguns processos ocorrem pela água, né? Como hidrólise e síntese por desidratação. Aqui na tela aparece para vocês uma proteína que ela é quebrada com uma molécula de água. Em biologia, tudo que acaba com lise é quebra, então quebra pela água. Né? Uma molécula de água se aproxima da proteína e quebra ela em 2 aminoácidos ou 2 peptídeos. Ao contrário dessa reação, a gente tem síntese por desidratação. Então, você tem aqui 2 aminoácidos ou peptídeos, hidrogênio, hidrogênio e oxigênio são tirados, forma-se uma molécula de água, e aí onde esses elementos estavam, você tem uma nova ligação, tá? E forma uma proteína aqui, ok? Os sais minerais, vocês têm uma tabela na página 576 da apostila de vocês com os minerais encontrados no nosso organismo. Eles desempenham a função deles na forma iônica, né? Só lembrando aí que os íons têm elétrons a mais ou a menos e por conta disso eles são altamente reativos. E a gente vai dar mais atenção, se vocês quiserem destacar lá na apostila de vocês, fiquem à vontade, para o cálcio,
que está muito envolvido com contração muscular e resistência óssea. O fósforo, que faz parte de ácidos nucleicos. O ferro, né, que transporta oxigênio lá na molécula de hemoglobina dentro das hemácias. O iodo, que mantém esse metabolismo ativo funcionante na glândula tireoide. O potássio e o sódio, que agem na contração muscular e na passagem da informação entre os neurônios, né, no impulso elétrico. As substâncias orgânicas são essas aí listadas para vocês. Nessa videoaula, a gente vai só até vitaminas e as demais a gente coloca na outra. Mas, de forma geral, as substâncias orgânicas são todas as substâncias que possuem o átomo de carbono. Então, a primeira que a gente vai estudar são os lipídios. Os lipídios, eles aparecem na nossa alimentação na forma de óleos, né, que são líquidos, e é o que a gente chama, a grande maioria, né, de gordura insaturada, e as gorduras que são sólidas, e é o que a gente normalmente chama de gordura saturada. Você tem aí os óleos geralmente de origem vegetal, enquanto que as gorduras normalmente são de origem animal, com exceção aqui, ó, do coco, algumas castanhas, e notem que eu coloquei um azeite aqui líquido, porque mesmo o óleo vegetal lá, que ele tem a gordura insaturada, que é mais saudável, quando você aquece, você satura a composição química deles, né? Esse fator insaturado ou saturada é só uma questão de ligação química que a alta temperatura pode modificar e aí tornar o que era bom numa gordura ruim, ok? A função dos lipídios no nosso organismo é principalmente compor membrana de célula. Sem lipídio a gente não produz novas células, tá? E os nossos hormônios, se a gente corta totalmente óleos e gorduras, principalmente os óleos, tá? Da nossa alimentação, a produção de hormônios cai consideravelmente. Olha aí um desenho mostrando para vocês uma imagem microscópica de uma membrana celular. Então, essas estruturas amarelinhas com esses filetes marrons são os fosfolipídios. Olha a quantidade de fosfolipídio que a gente tem num trechinho de membrana celular. Então, é importante a gente manter na alimentação alguns óleos, tá? Não precisa sair bebendo azeite, mas uma colherinha de sopa na salada é essencial para a gente manter essa função estrutural dos lipídios no nosso corpo. Ela é uma reserva de energia, né? Tanta gente reclama dos pneuzinhos, dos quilinhos a mais, mas o nosso corpo também precisa manter essa reservinha, não excessivamente, mas ela é necessária porque ela forma um isolante térmico e mecânico. Essa imagem mostra melhor para vocês. Então, você tem aqui, ó, essa gordura subcutânea e para dentro do celoma, né, que é a nossa cavidade abdominal onde estão os órgãos, você tem uma outra capa de gordura. Essa gordura subcutânea, ela é necessária, tá? É a que funciona como isolante térmico e mecânico. Mesmo pessoa mais magra que você conhece, ela tem essa gordura subcutânea porque ela é necessária. Os nossos órgãos, nem todos, são protegidos por ossos, né? O crânio, a costela. Então, os órgãos abdominais precisam dessa proteçãozinha de gordura. Agora, já essa gordura intraabdominal aqui, ela que é perigosa, ela está muito em contato com os órgãos, ela chega muito perto do coração, envolve aqui o fígado e acaba prejudicando o funcionamento desses órgãos, causando algumas inflamações. Isso daqui é desnecessário, isso daqui é primordial que a gente tenha. E falando aí em gordurinhas, né, vamos dar um pouquinho mais de atenção no colesterol. O colesterol é um lipídio do tipo esteroide, tá? Tem algumas especificações sobre isso na apostila de vocês. Eu já havia pedido que vocês fizessem mapa conceitual disso.
Então, pode ir lá dar uma relembradinha. No colesterol, nós temos o LDL, que é o tal do colesterol ruim, tá? É a gordura saturada, que está muito presente em produtos de origem animal, tá? E ela consegue se prender às paredes dos nossos vasos sanguíneos, tá? Assim como a gordura trans. A gordura trans, ela é produzida industrialmente, tá? Os produtos que têm gordura, os produtos industrializados que têm gordura, essa gordura acaba hidrogenando, isso muda a ligaçãozinha lá que eu falei no lipídio e ele se torna uma gordura ruim que vai causar isso aqui também, ó. Essa região amarela é toda gordura presa na parede interna aí de um vaso sanguíneo e o sangue deveria estar correndo por aqui, só que vai acumulando gordura até que isso daqui fecha e o sangue para de correr, tá? A única coisa que tira isso daqui, além de cirurgia, é o HDL, que é um outro tipo de lipídio que está muito presente aqui nos óleos vegetais, as gorduras insaturadas. Ela limpa isso daqui e carrega lá para o fígado que ele vai desmanchar essas crostas de ateroma, tá? Outra substância orgânica são as vitaminas. A gente tem uma necessidade de ingestão desses nutrientes em pequeníssimas quantidades, né? Elas que mantêm o metabolismo funcionando. Só que tem um detalhe, são tantas vitaminas, como a gente consegue absorver todas elas ao longo de um dia? É muito fácil. É só você deixar o seu cardápio o mais colorido possível. E sempre tentar ingerir esses vegetais e frutas cruas. Por quê? Nós temos vitaminas que são hidrossolúveis e vitaminas que são lipossolúveis. Isso quer dizer o quê? Que as hidrossolúveis, se você colocar em água, você perde. E as lipossolúveis, se você colocar em contato com óleos e gorduras, você também perde. Tá? Então, o ideal é ingerir cru. As lipossolúveis, é interessante, por exemplo, colocar um azeite numa salada, você coloca o azeite, o azeite vai ajudar na absorção dela, sem você perder. Agora, se você coloca o óleo na panela e aquece o alimento, essa vitamina fica todo no óleo que vai ficar na panela e você vai acabar não ingerindo ele, ok? Vou propor desafios para vocês sobre esses temas. Então, o primeiro é vocês colocarem os minerais que eu citei para vocês como destaque numa sequência lá e organizar essa sequência e relacionar a falta desses minerais, o que vai acarretar para o nosso organismo, tá? Para as vitaminas, vocês vão pegar apenas as que são lipossolúveis. Na apostila de vocês tem o conceito de avitaminose, hipervitaminose e hipovitaminose. Deem uma estudadinha lá, pesquisem o que acontece nessas 3 situações para cada uma das vitaminas lipossolúveis, tá? E pesquisem também o que é gordura marrom ou gordura castanha e gordura branca no nosso organismo. Diferenciem e tentem aprender algo para a vida de vocês sobre essas 2 gorduras, tá? Tudo que vocês descobrirem nesses 3 tópicos, podem deixar anotado no caderno ou mandar lá no meu Facebook, professora Lilian Toro, inclusive para tirar dúvidas de vocês, eu estou à disposição por lá, tá bem? Até a próxima!